bem, amigos, estamos lá de volta com mais esta edição do programa Tema Livre. O Céu sempre me acompanhando aqui nos bastidores. E tem novidades, viu, Céu? Mas, enfim, vamos fazer um resumo, ou pelo menos lembrar o que a Prefeitura de Lages acabou fazendo. Em 2 semanas teve 2 eventos importantes. Um de assinaturas de obras e ordens de serviço, aproveitou aquele período antes das normativas eleitorais até o dia 4 de julho, então foi uma correria. Depois teve a devolutiva da Festa Nacional do Pinhal. E eu quero falar então sobre esses trabalhos de ordens de serviço e destacar uma muito importante que eu achei. Eu já sabia, inclusive, de que isso iria acontecer, mas aconteceu então a assinatura, Céu, de uma ordem de serviço para a construção da cobertura do calçadão da Praça João Costa. Vai ter uma área coberta e não vai ter mais aquelas lonas alugadas quando acontecem a festa do Pinhão e o Recanto do Pinhão. Então, a partir de agora, uma cobertura diferenciada, com características de uma araucária, então algo muito bonito, bem grande, um investimento de 4 milhões de reais, com recursos do governo do estado de Santa Catarina levado a sério e também uma participação do município. E a ideia é inaugurar até o aniversário do município, no dia 22 de novembro, para que possa ser feita então uma festa nesse período, neste calçadão. E claro, daí fica para o Natal, para os outros eventos, e é uma obra permanente então para o calçadão. 9 metros de altura, mais ou menos, com 1.357 metros quadrados. Vai servir, obviamente, para muitas fotografias, registros fotográficos, porque o ambiente vai ficar lindo naquele calçadão. E ainda, o projeto prevê ampliação da área anexa ao Palco Cultural Aristiliano Ramos, onde funciona, claro, a Secretaria de Turismo. E tem mais uma outra reforma que vai acontecer. Para quem conhece a Secretaria de Turismo, percebe que lá atrás há um pavilhão coberto, que antigamente era o ginásio do Colégio Aristiliano Ramos, e muitos usam para estacionamento de carro e a cada evento ficam decorando e fazendo alguma coisa. Agora, desta vez, não. Ele vai sofrer uma reforma e vai ficar um novo ambiente para, inclusive, futuras reuniões, para eventos diversos dentro da Secretaria de Turismo. Ou seja, aquele ambiente da Secretaria de Turismo será totalmente reformulado, será algo inédito, bonito, grandioso, a partir então destas novas reformas que devem ser concluídas até o final do ano então de 2026. E, na verdade, no geral, todas essas obras vão custar aí cerca de 9 milhões, não, quero dizer, deu 9 milhões o pacote de investimentos que a Prefeitura anunciou naquele dia, inclusive com a entrega de 25 novos veículos para a frota municipal. E um outro projeto que integra também este pacote é uma onda de estudos de drenagem urbana, Céu. Haverá um diagnóstico socioambiental dentro de Lages para que se descubram os gargalos, digamos assim, onde ocorrem as enchentes na cidade e tirar isso depois, a partir desse estudo, com obras de drenagem e tudo mais, para também solucionar problemas já históricos da cidade de Lages, diante deste grave problema que é realmente o acúmulo de águas em determinados lugares da cidade, causando alagamentos, inclusive no centro da cidade, né? Então, isso tudo será algo muito bacana e esse trabalho servirá, esse diagnóstico servirá de suporte técnico, inclusive jurídico, para que possa ser implementada uma gestão territorial dentro do município de Lages, com soluções já definitivas diante das necessidades para os problemas de drenagem da cidade de Lages. É algo que era esperado já há muito e muito tempo e nenhuma administração, nenhuma gestão anterior se mexeu para fazer esse tipo de coisa e, como a gente sabe, a cada chuvarada a cidade vai sofrendo, né?
ali principalmente perto do Fórum, perto da PAI, e esses acúmulos de água que a gente acaba tendo com o rio Cará, né, ali da Belisário Ramos, saindo da caixa. Mas, ainda recentemente, a Prefeitura fez a devolutiva da 36ª Festa Nacional do Pinhão, algo até que impressiona pelos números, e com certeza a Festa Nacional do Pinhão deste ano se transformou numa das melhores já realizadas no contexto dos eventos de Lages com relação a esta festa. Bom, os números demonstram exatamente isso, um sucesso absoluto da festa, a gente não tem como não reconhecer. É claro que houve problemas e isso tudo será contabilizado para que na próxima festa do ano que vem, a 37ª edição, as coisas sejam bem melhor trabalhadas e esses gargalos também que ocorreram, mas que não prejudicaram a festa de um modo geral, não precisem então acontecer durante a próxima festa. Dentre os números, cerca de 380 mil pessoas visitaram Lages, então, ao longo da programação, nos 17 dias de festa. A cidade recebeu nisso tudo, pelo que consta, 54 mil turistas que vieram e se hospedaram em vários meios alternativos, como hotéis, enfim, pousadas e tudo que possa ter em termos de hospedagem. Aí, também um lembrete de que pelo menos 5 mil pessoas vieram de ônibus, aqueles que vêm no bate e volta em excursões de ônibus, vêm de Florianópolis, vêm de Blumenau, vêm para uma noite de festa e no decorrer, então, do dia ainda voltam para as suas cidades. E com relação à ocupação da rede hoteleira, segundo constam os dados, uma média de 85% de ocupação. E, claro, isso tudo dá um retorno muito bom para a economia do município. Além, claro, de uma identificação, de uma identidade que a festa acabou garantindo, uma identificação cultural. Foram 10 apresentações especiais, o Festival Sabores, o Festival Tradicionalista de Pinhão, a Sapecada da Canção, que foi lindíssima. Enfim, mais de 2.000 artistas envolvidos entre música e dança e cantores, né? O Recanto do Pinhão teve então a participação, para quem não sabe, de 8 entidades, 2 bares, 5 produções artesanais, e isso, claro, valorizou também a economia e a cultura regional. Aliás, por falar em regional, a festa esse ano trouxe exatamente municípios da Serra Catarinense, e a Festa Nacional do Pinhão não é mais hoje uma festa de Lages, ela se tornou uma festa regional, uma festa da Serra Catarinense para Santa Catarina e para o Brasil. Né? Exatamente esse alcance que ela teve. Eu quero até fazer um registro aqui com a minha participação através da Assessoria de Imprensa Nacional, que a gente está tendo uma parceria com uma agência, uma assessoria especial nacional de turismo. A gente alcançou com um material enviado para esta assessoria uma publicação generalizada pelo Brasil afora, era Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, a própria Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A matéria circulou, inclusive, internacionalmente. Isso dá o alcance realmente nacional da festa. Teve também as participações nas televisões nacionais, na Globo e também no SBT, no Ratinho, com a participação das nossas soberanas. Então isso tudo foi diferente este ano. E para quem pensa que houve gasto, foi tudo orgânico. Não houve gasto para a participação dessas meninas nessas televisões. Então, bastante interessante isso tudo. Então, teve essa representação dos nossos municípios aqui na Festa Nacional do Pinhão, dos 18 municípios da Amures, e se chegou então à participação de turistas de mais de 20 estados que houve registros, entre eles Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e, claro, aqui de Santa Catarina. Então, a gente agora espera que a Festa Nacional do Pinhão de 2027 seja ainda melhor e, em termos de movimentação, numa estimativa da CIL, da CDL, da própria Prefeitura, uma movimentação em torno de 90 milhões. É um número bastante alto, mas foi esse o número apresentado.
mas de qualquer forma está aí. Uma coisa muito bacana que aconteceu e vai ser motivo de uma reportagem especial no meu programa O Turismo é Aqui da semana que vem, Céu, você vai assistir, é de que 66 empresas receberam o selo Serra Catarinense Prata aqui no município de Lages, lá no mercado público. E isso realmente dignifica, fortalece o turismo da Serra Catarinense. Essas empresas já na categoria prata, mas já muitas delas receberam os outros selos, o selo verde e o selo bronze. E agora se encaminham então para o selo ouro, que é o top, daí para poder identificar. E essa certificação são de empresas que implantaram práticas de sustentabilidade e teve todo um acompanhamento técnico do SEBRAE sob a supervisão da Amures. Então isso tudo mostra que o programa se tornou realmente uma das principais iniciativas para a certificação do turismo sustentável de Santa Catarina. Aliás, é a única região no estado, uma das poucas do Brasil, a trabalhar então certificando os empreendimentos diante da qualidade de serviço oferecida, né, na sustentabilidade. Aliás, foi inclusive exemplificado isso para o extremo oeste, lá em São Miguel do Oeste de Santa Catarina, lá na região do extremo oeste. Houve também uma busca aqui em Lages para conhecerem esses projetos, para implantarem por lá. Inclusive a marca lá de turismo, lá do extremo oeste, já foi criada, embasada nessa marca Serra Catarinense, criada aqui pela Amures no nosso Grande Planalto. Então isso tudo começou em 2023, com já tendo 189 empresas, né, que já haviam sido certificadas, como eu disse, nas categorias verde e bronze, e agora então mais 66 empreendimentos recebendo a categoria prata. E outras 43 empresas ainda no decorrer do ano deverão receber a mesma certificação. Tá de parabéns o nosso turismo da Serra Catarinense e principalmente os empreendedores que conseguem alcançar estas marcas e o turista agradece. Depois do intervalo, a gente chega com o bloco falando um pouquinho de política. Até já. Outono, inverno, primavera ou verão, não importa a estação, aqui é sempre diversão. Clube Cacetinho, o melhor lugar pra toda a família se divertir. Festas, eventos, esportes e lazer. Aqui no Caça é sempre a melhor opção. Venha, vamos nos divertir. Clube Cacetinho, o melhor lugar para estar. Outono ou inverno, primavera ou verão, não importa a estação, aqui é onde a diversão sempre está presente. Se você busca segurança, qualidade e agilidade no serviço de transporte, conheça a transportadora Zappellini. Levamos de norte a sul do país a sua carga em caminhões modernos e com profissionais qualificados. Transportadora Zappellini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do Brasil. Muito bem, chegamos à segunda parte do nosso programa Tema Livre, falando um pouquinho agora de política. Uma novidade no campo administrativo do município de Lages foi a posse do novo secretário municipal. Foi uma secretaria recém-criada, a Secretaria de Inovação, aqui no município de Lages, e a prefeita Carmen Zanotto, então, nomeou o vice-presidente de inovação da CIL, o Thiago Mazurri Andrade, chamado Tite.
E, na verdade, a secretaria tem o nome de Inovação e Tecnologia. É uma novidade, inclusive, no esquema hoje administrativo da prefeitura. O anúncio, então, foi feito há poucos dias e o Tite tem uma trajetória bastante grande nessa área empresarial, né? Ele é parte da CIL também, foi vice-presidente regional do SEGESC e ele era, até então, o presidente do Instituto Orion e, claro, liderando várias ações na área de inovação da Serra Catarinense. Agora, na nova função, ele deixou o Orion Park e tem o desafio, então, de contribuir na transformação digital do município de Lages, visando modernizar aí os serviços públicos e transformando, dando uma atualização bem ampla no campo da inovação e dando, claro, eficiência à gestão, que é essa a grande preocupação. Aliás, Céu, na próxima sexta-feira está confirmada a presença dele aqui na Nova RTV para nós gravarmos o nosso programa. Então tá, o Tite será o meu entrevistado. Vocês ouviram falar muito da questão do cão orelha em Santa Catarina. E o deputado estadual Mário Mota foi uma das pessoas que brigou muito por isso tudo, na defesa animal, e ele tentou, inclusive, implantar uma CPI do cão-orelha para que se investigasse mais detalhadamente a ocorrência envolvendo o que se dizia de que pessoas jovens maltrataram e mataram o cão e depois parece que não foi bem isso. Então houve uma polêmica bastante grande e o Mário Mota foi atrás disso e não desistiu dessa história do cão-orelha. Como ele não conseguiu fazer a CPI, já estava marcada para ser implantada, mas houve a desistência de uma assinatura no apagar das luzes e aí o projeto foi arquivado. Mas, de qualquer maneira, ele criou uma nova lei, assim como tem feito o deputado Márcio Machado, daqui da Serra Catarinense, de Lages, que é um grande defensor da causa animal. O Mário Mota, então, implantou um projeto, né? E criou uma lei que amplia punições administrativas para maus tratos contra animais do Estado. Já havia uma lei criada pelo Márcio Machado, mas a Lei Orelha ampliou a isso tudo. Então, nessa nova legislação, o que se prevê é a responsabilização de pais, dessa vez, responsáveis pela infração quando for cometida por jovens, pessoas menores de idade ou pessoas incapazes. Aumenta também o valor das multas, conforme a gravidade da agressão, cobradas em caso de lesão grave, triplicadas quando houver a morte do animal e poderão ainda ser maiores em situações de crueldade extrema. E é o que não falta, crueldade extrema na prática contra os animaizinhos. Então isso que significa que é um avanço para esta lei e que agora possibilita aí a perda da guarda do animal quando for então constatada a agressão, permitindo o encaminhamento desse mesmo bichinho para adoção e proteção. Ainda disso, a lei então recebeu o nome de Lei Orelha, em homenagem ao cão comunitário morto, segundo o deputado Mário Mota, de forma violenta no início deste ano, e o caso então que gerou uma comoção até nacional e também se trabalhou muito na defesa da causa animal. Segundo o deputado, a medida representa, então, isso tudo, um importante reforço na produção, aliás, na proteção dos animais catarinenses e na responsabilidade dos autores que, porventura, venham praticar violência contra eles. No campo político, um pouquinho também de esporte, Céu, porque esta semana a campeã mundial de futebol de salão, Amandinha, se transformou em cidadã lagiana, numa proposição do deputado Maurício Batalha, e essa proposta então ocorreu nesta semana, e a Amandinha veio do exterior, estava passeando aqui em Santa Catarina e acabou vindo para Lages e recebeu então na última quarta-feira, dia 8, o título de cidadã lagiana. Uma situação bacana. A Amandinha merece, uma pessoa simpaticíssima, humilde e uma grande personagem do esporte brasileiro, ao se tornar 8 vezes a melhor jogadora de futebol de salão feminino do mundo, Céu. Isso não é pouca coisa, não. Então, a homenagem oferecida à atleta que nasceu no Ceará
e que fez história aqui no município de Lages defendendo as Leoas da Serra, conquistando vários títulos nacionais e internacionais em nome do time das Leoas. Ela hoje atua, para quem não sabe, no Terra Blanca Melilla, na Espanha. Isso aí, ela veio de lá para receber essa honraria e virou então uma personagem que a cidade gosta muito dela. Então ela adotou Lages como uma cidade do coração. E claro, muita gente esteve prestigiando. Aliás, uns dias atrás, o deputado Lucas Neves, juntamente com o deputado Júlio Garcia, eles dois fizeram a entrega do título de cidadã catarinense para a jogadora. Ela só não pôde estar presente naquela época porque ela estava ainda saindo da Espanha e conversou então por videoconferência, agradecendo, e teve, se não me engano, a mãe dela representando ela, recebendo a honraria de título de cidadã catarinense. Então, cidadã catarinense e cidadã lagiana. Muito bacana essa iniciativa de qualquer maneira. Por falar em Lucas Neves, esta semana aconteceu lá na Assembleia Legislativa uma audiência pública para debater a questão da superpopulação de javalis em Santa Catarina, e essa audiência pública teve em média de 200 pessoas participando lá no plenário da Assembleia Legislativa, e houve uma avaliação bastante grande sobre a discussão dos impactos dessa espécie invasora, que é considerada uma das maiores ameaças ao campo, não só de Santa Catarina, mas todo o sul do Brasil já está invadindo outros territórios nacionais. Lá estiveram agricultores que relataram os prejuízos que vêm sendo provocados, como a destruição de lavouras, ataque a rebanhos, danos ambientais. O ataque a rebanho é quando eles atacam, por exemplo, bezerros recém-nascidos, as ovelhas, inclusive, não só as recém-nascidas, mas as ovelhas já adultas e assim por diante, quando não atacam o ser humano, também provocando até ferimentos graves e mortes. E não há uma defesa mais prática a respeito disso, a não ser um trabalho dos caçadores regulamentados, né? Sendo assim a única e a principal ferramenta para tentar reduzir a população de javalis. Existe, claro, uma série de critérios que nacionalmente as esferas federais estão praticamente impedindo o avanço deste combate aos javalis, né? Com a compra de armas, munição, essas coisas todas, eles são muito criteriosos e praticamente não facilitam a vida dos caçadores. Mas, de qualquer maneira, esses representantes do governo do estado, já embasados na lei estadual, já criada para isso, a 18.817/2023, inclusive de autoria do Lucas, criando medidas de apoio para o controle da espécie em Santa Catarina. E ainda nesta audiência, o IBAMA revelou que, dentro da dimensão deste problema, pelo menos 30 mil javalis são abatidos por ano no estado. Mas mesmo assim o número é insuficiente por conter um avanço da população, já que a produção do animal ocorre em ritmo acelerado. Cada ninhada vem de 10 a 15 bichinhos, e vocês imaginem, né, o número de javalis que nascem a cada cria, digamos assim. Então o consenso entre todos os participantes é que realmente é preciso que se amplie essa margem das ações e que sejam integradas essas ações com o poder público estadual, poder público federal, entre os produtores rurais e, claro, aqueles controladores, melhor, eu estava esquecendo a palavra, controladores credenciados, que possam exatamente minimizar para que os prejuízos não continuem crescendo desta forma ampla na nossa federação, porque hoje já não é mais só Santa Catarina, e aqui na Serra Catarinense o problema tem sido muito grave e só falta exatamente eles chegarem no centro urbano da cidade. Aliás, já estão chegando em algumas cidades no centro urbano. Isso tudo, então, é muito grave e é uma preocupação muito grande, e que, de uma certa forma, a esfera federal precisa ter outros olhos para esses estados no combate desta verdadeira praga que está incomodando o nosso território. Terminamos, Celso? Encerrou nosso tempo? Tá bom.
Na próxima semana, então, a gente retorna com um novo programa Tema Livre. Até lá. São como veias serpentes os rios que trançam o coração do Brasil, levando a água da vida do fundo da terra ao coração do Brasil. Gente que entende, que fala a língua das plantas, dos bichos. Gente que sabe o caminho das águas, das terras, do céu. Velho mistério guardado no fundo das matas sem fim. Tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal, filho do Pantanal.